Hoje pela manhã nós vamos ter um culto de uma reunião sobre perguntas e respostas. E assim nós vamos aprender com erros de outros. Você sempre, a pessoa inteligente é aquela que aprende com seus erros e com os erros de outros. Nós devemos aprender. Por isso, eu quero tratar de um assunto nessa manhã. Seria muito simples, porque o irmão Branham, ele, a partir do ano 59, por aí, ele viu que o ministério dele estava mudando. A primeira coisa que parou aquele apoio financeiro para suas campanhas. E ele havia prometido a Deus que o dia que faltasse, ele cessaria essas campanhas grandes evangelísticas que tinham alto custo. E por 2 vezes a coisa não entrou o suficiente, ele ficou devendo alguns milhares de dólares e ele não tinha como pagar. E veio, irmãos, e disse: não há problema, eu cubro, eu pago, eu isso. Ele disse: não, essa não é minha promessa a Deus. Então, e ele já vinha observando essa mudança. Alguma coisa Deus queria fazer no seu ministério. E é claro que a pessoa sente que alguma coisa vai acontecer. Então, logo mais, veio 6 irmãos e contou 6 sonhos. O sonho é uma maneira de Deus falar. Entende? Deus fala através de sonhos. E todos estes sonhos apontavam que que ele estava indo para o oeste, para o oeste da América. Então, e ele havia tido também uma visão bem antes, ele escreveu aquela visão, que um dia chegaria na sua casa e eles estariam largando a rua, derrubariam o portão da casa dele, o pilar. E a voz disse: quando isto acontecer, vá para o oeste. Então, logo também ele teve uma visão, uma experiência de um grande estrondo, e ele pensava que era até a morte dele. E ele pregou no fim de 62 aquela mensagem: senhores, é este o tempo do fim? É este o tempo? Aquilo foi uma verdadeira profecia. Ele relata estes sonhos, creio que a partir do parágrafo 90 dessa mensagem. E logo no início de 93, ele pôs as coisas dentro do carro e se foi para o oeste. Ele e seu filho Billy Paul, com suas famílias. E ele alugou uma casa ali no oeste, alguém alugou uma casa, eu estive naquele lugar. E os pastores ali da cidade, conhecidos e amigos, ficaram tanto espantados. Ele disse: não, eu vim aqui por uma direção de Deus. Eu não vou abrir igreja, vocês não se preocupem. Eu não vou fazer isso. Eu vim aqui
para mim buscar uma resposta de algo que Deus quer nos dar. Mas nesse ínterim, na própria igreja do irmão Branham, começou o fermento, as perguntas, não é certo? Eu até tomo as escrituras aqui, em Gálatas capítulo 5, verso 9, que diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Vocês fazem pão, fazem bolo, sabe, né? Põe um pouquinho de fermento ali e aquilo vai aumentar, vai inchar aquela massa. Entende? Vai levedar. Quer dizer, altera as coisas. Então, isso começou, esse fermento, em muitos irmãos, não todos, mas em muitos. Começou a surgir ideias, começou a surgir assuntos que se tornou, vamos dizer, para muito, até mesmo vital, porque eles queriam ir aonde estava o profeta. E o irmão Branham dizia para eles: olha, tudo que Deus me der ali, eu venho pregar aqui. Aqui é a minha igreja. Qualquer coisa que Deus me revelar, eu trago aqui para vocês. E diariamente ele estava mais ali do que até mesmo em Tucson, ali no Arizona, onde ele tinha ido morar. Mas, mesmo assim, muitas famílias de várias partes mudaram para aquele lugar. Mudaram para o Arizona. E isso preocupava ele. E virou uma doutrina, um assunto vital, como eu disse, que para estar no arrebatamento tinha que estar lá. Porque a mensagem do rapto estava ali. E quem não estivesse ali não iria. E isso perturbou muita gente também, que estava centralizada na palavra, mas muitos se mudaram, deixaram suas casas, venderam casas, entende? Jogaram fora, vamos dizer, empregos, tudo. E você sabe que uma mudança é uma coisa muito séria. Ela vai atingir o estilo de vida daquela família, vai atingir. Por exemplo, as crianças vão ir frequentar outra escola, é outra cidade, é outros amigos, você é outro trabalho, é tudo. Por isso que é preciso orar, ter uma direção antes de mudar-se. Entende? O pastor nunca se mete nesse assunto. Muda para cá, ou vem para cá, ou isso. Parece que há pastor tão comodista que ele quer que todo o povo que há pelo interior venha morar ali na sua cidade. Isso não se faz. Duas coisas um pastor nunca deva entrar. Sabem o quê? É mudança e casamento. Porque se der errado, você é culpado, rapaz. Então, mudança e casamento. Mas existem essas práticas, infelizmente existem essas práticas, sei lá. Mas o irmão Branham também havia pregado uma mensagem, que era o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, aonde você, ao medir ali em Apocalipse a extensão da Nova Jerusalém, ela dá 1.500 milhas, que dá lá perto de 3.000 quilômetros para nós, próximo a isso. E ele falou
entende? Sobre a cidade de Jerusalém, ali as medidas, coisa que estará na eternidade. Mas mesmo assim houve pessoas que interpretaram e virou uma doutrina. Irmão Brando, eu moro fora dessa área. Entende? Fora dessa área. E pensou que o tabernáculo, Brana, era o lugar. Então houve até gente que mudou para dentro dessa área. Veja vocês. Como que as pessoas confundem as coisas? Não é por ignorância, somente por ignorância. Você tem que saber disso. Mas muitas vezes é por maldade mesmo. Entende? É por maldade. E quando a pessoa faz isto, ela está demonstrando que ela não crê. Que ela não crê na mensagem, não crê naquilo que o mensageiro falou, não crê no mensageiro. Entende? E é o assunto que nós vamos tratar. E também eu quero dizer a vocês que todas as sextas-feiras nós estamos tendo, podemos dizer, um culto pela internet a partir das 20 horas, com perguntas e respostas do irmão Brana. E ali temos alguns comentários para ajudar melhor. Não que nós inventamos os comentários, mas tudo que eu sei, eu aprendi com o profeta, então a gente explica melhor, para que você possa ter uma melhor compreensão. Então acompanhe esses cultos pela internet. Há muita gente que acompanha. E que você seja mais um. Então, diante de tudo isso, irmãos, nós devemos orar a Deus para nos dar a percepção correta daquilo que ouvimos, daquilo que somos aconselhados pela Bíblia, pela mensagem, pelo ministério. Temos que pedir a Deus sabedoria, graça, porque a confusão, ela vem do diabo. Ele traz confusão para tirar vantagens. E as confusões que nós vemos mesmo hoje, ismos, doutrinas dentro da mensagem, é justa isso aqui que nós vamos ver. É mais ou menos por aí. São insinuações, deduções, conclusões pessoais, e que aquilo, às vezes, alguma delas cria corpo. E vão pelo país, vai até pelo mundo e cria uma linha. Cria-se uma linha. E como disse o profeta, que nem todos veem quão necessário é dizer o que disse o mensageiro. Acrescenta aqui, aumenta ali, interpreta mal acolá, e dali um pouco a mensagem já não é mais a mensagem. Não é isso? Ela já não é mais a luz como ela veio, como assim diz o Espírito Santo às igrejas. Há um desvio. E nós vamos aprender com isto nesta manhã. Nós estamos estudando perguntas e respostas número 1. E vamos entrar hoje aqui. E isso será também, na hora certa, passada na internet. Entende? Na internet. A pergunta é esta. É a 26A.
Então, a pergunta 26A, 26B, C, D. Eu acho que F, D e E. Isso é feita por uma só pessoa. Se vê que é um irmão querido, sincero, mas estava um tanto confundido por causa dessa fermentação que houve ali na própria igreja, no meio dos próprios irmãos. E como o irmão Brana deu uma oportunidade para perguntar, ele disse: irmão Brana, tenho algumas perguntas que desejo fazer. Tenho ouvido a pessoas dizerem que você aconselhou, olha bem, as pessoas que vendessem todas suas casas e que seguisse para Arizona, ou eles não estariam no rapto. Isto é certo? O irmão Brana já diz, isso é uma mentira. Ou deveríamos nós vendermos nossas casas? Você disse isso? Então, veja, a coisa se tornou séria por causa da interpretação errada. É bom até repetir. Tenho ouvido pessoas dizerem que você aconselhou as pessoas a que vendesse todas as suas casas e que seguissem, quer dizer, te seguisse para Arizona, ou eles não estariam no rapto. Isso é certo? Você diz, isso é algum irmãozinho qualquer, aí, ó. Não, irmão, é americano. É gente que tem condições, é gente que tem educação, é gente instruída, é gente boa, é gente religiosa, gente que diz que crê na mensagem, crê no profeta. Mas você já percebe de antemão que eram pessoas que não olhavam ao que o profeta dizia, mas olhava para o homem, e achava que tinha que estar perto daquela matéria brana. Entende? Não a mensagem. É a mesma coisa hoje, quando alguém diz que tem que se ouvir só as fitas. Conversando com o Neville ontem, é certo. É bom e tem que se ouvir as fitas. Mas um pastor, isso é um radicalismo, é um extremo. Isso tira a função do pastor, de um pregador, de um orientador, de um conselheiro. Quer dizer, é um extremo. E fizeram também essa pergunta, irmão Brana, temos que ficar ouvindo suas fitas? Ele diz, não, eu não sou o único seixo, você tem sua igreja, seu pastor tem os dois dinheiros. Entende? Que é o Velho e o Novo Testamento, né? E ele está ordenado por Deus para te guiar. Mas sempre existe radicalismos. E nós vemos essa pergunta. Vocês querem ouvir a resposta? O irmão Brana diz assim. De início ele disse, isso é uma mentira, eu nunca disse isso. Não, Senhor, eu não disse isto. Se há algo que tenho advertido as pessoas é não fazerem. É isto, recordem, se lembra do sonho de Júnior Jackson? Aquela vez quando eu saí ali, Júnior sonhou que ele viu quantos
se recorda do sonho? Ele conta lá na mensagem, senhores, né? Quanto se recorda do sonho? E como o Senhor deu a interpretação, aquele grande monte, aquela montanha, né? Nós nos pusemos sobre ele, e velhas letras ali, e eu estava tratando de interpretá-las, e não podia fazê-lo. E eu as estava interpretando para eles depois que tive tudo interpretado, então eu alcancei e obtive o pico do monte, e olhei ali dentro, e tudo era branco como a neve, como mármore. Porém, não estava escrito em cima, e eu disse: todos vocês permaneçam aqui e olhem sobre isto agora, enquanto eu vou mais além. E June, todos eles subiram, e todos eles olhando nisso, eles não podiam entender, disseram: bem, é isto. Nem mesmo está escrito aqui, mas mesmo assim ele estava lendo o exterior disso. Por isso que não estava escrito aqui, não podemos entender. E June se voltou e olhou e me viu dirigindo-se para o oeste. É um dos sonhos, ele indo para o oeste. Para o pôr do sol, indo sobre o monte, outro monte, bem rápido, apenas buscando. E então eles se voltaram e olharam e viram que desapareci. E um grupo completo e grande deles saiu por este caminho e queria ir para isso e fazia aquilo. E depois que lhes disse que permanecesse ali, permaneça aqui mesmo, este é o lugar. E então, quando fiz isto, fui exatamente igual. E um pouquinho depois disso, me apareceu o anjo e disse: vá a Arizona. Ouvi acontecer aquela explosão. Deixa eu contar para vocês rapidamente o sonho. Irmão Júnior era um pastor, amigo do irmão Branham, e ele sonhou, por fevereiro de 61, esse sonho que ele se incomodou, estava numa relva azul, e ali estava o irmão Branham sobre aquela montanha, e aquela montanha, então, devido à erosão, havia descoberto uma pedra como pirâmide. E o irmão Branham pegou uma alavanca e desprendeu aquela pirâmide dali, e a devida erosão fez várias letras ali. Foi quando ele andou pregando sobre a pirâmide, a mensagem, estatura de um varão perfeito. Veja você. E ele então disse para a igreja: vocês fiquem aqui. Fiquem aqui, quer dizer, olhando isso, cuidando disso, seguindo essa mensagem. E ele se escapou, e o irmão olhou e viu que ele subia um monte, descia outro, ia. Quando os irmãos perceberam: cadê o irmão Branham? Um grupo sai por aqui, o outro sai ali, é onde muitos queriam ir para o oeste, quer dizer, começaram a debandar. Isso é muito importante, irmãos, porque geralmente, quando um pastor de um ministério, vamos dizer, considerar o ministério vindicado, velho, como o nosso também, né? Se uma hora fecha os olhos, é preciso ter cuidado para um não ir por aqui, outro ir por ali e outro ir por acolá. É isso o que o diabo sempre quer fazer. Ao invés de permanecer naquilo que o profeta falou, ensinou, mostrou, cada um começou: irmão Branham, temos que ir, a mensagem do rapto está lá contigo. Então ele vai respondendo aqui.
Daí o irmão Brana conta que quando ele foi ao oeste, aliás, que ele teve aquela visão de uma grande explosão e o anjo do Senhor lhe disse: vá para o Arizona. E eu vi acontecer aquela explosão e fui ali, e o que era? Esse moço teve esse sonho correto e o Senhor me deu a correta interpretação disso, né? Há algo pelo, então diz o irmão Brana, há algo pelo que voa ali. Era o mistério dos 7 selos. Isso estava selado no interior daquele monte do Senhor. Regressei em seguida com a abertura dos 7 selos. Veja você, ele abriu aquela pedra, então ali estava. Não, vocês não deveriam fazer isso. Vocês não devem morar e mudar, né? Se desejam ir, isso é com vocês, por certo eu não. Não me importa onde você vá, porém apenas faça isso. Mas crê que a noiva se vai de lá? Você pensa que o arrebatamento vai acontecer lá, de lá? O que disse ele? Isso está errado. Quer dizer, você está errado. Eu também tenho ouvido isto, eu tenho isto, essa coisa aqui, isso errado em algum lugar. Vejamos. O rapto. É isto certo ou deveríamos vender nossas casas? Ou alguma vez disse a você isso? O irmão Branner pergunta, eu disse alguma vez para vocês venderem as suas casas? Não, nunca. Onde estão? Não, nunca o disse. Nunca. Sempre tenho aconselhado as pessoas a que permaneçam aonde estão e continuem até que Jesus venha. E tenho dito muitas vezes que esta gravação seja uma recordação, que este dia seja uma recordação, que minha palavra seja uma recordação. Nunca, em vez alguma, disse alguém, nunca eu fiz proselitismo, nunca tratei de fazer com que as pessoas abandonem suas igrejas e venham e vendam seus bens e coisas. Deus sabe que sempre tenho aconselhado as pessoas a que permaneçam cristãs e que fiquem onde estão até que Deus te chame. Todos sabem disso, fique aí mesmo. Porém, agora, dizer às pessoas, alguém diz, bem, quero vir para cá, quero viver aqui. Vá onde você queira ir, isso está bem. Não me importa onde vás. Isso não é negócio meu. Quer dizer, mudar para cá, para lá. Porém, agora, pensar que, vê o que faz? Começa um culto, e logo eu me meto em problemas. Agora tem um grupo ali fora que logo estará a misericórdia. Quer dizer, as pessoas vão de qualquer jeito e logo vai estar o quê? Vivendo de caridade, vivendo dos seguros, do apoio da prefeitura e sei lá de quê, do governo, né? E o que vai acontecer? Vimos aqui para o rapto da noiva. É justamente isso que os jornais esperam. Estão esperando conseguir que eles recorram à instituição de caridade e não possam regressar aos seus lares. Que tem, pois, eles de fazer? Bom, seguimos até aqui.
Bem, seguimos até aqui ao irmão Brana, por certo a ser, e eu sou tão inocente disto quanto possa ser. As queridas pessoas amáveis, elas sabem que as amam, e mesmo em seu erro, e elas, claro, eles, de todos os modos os amo, véi. Os amo, são meus filhos, porém, verdadeiramente, não me prestam atenção. O que estou tratando de dizer-lhes, estou tratando de resolver algo no nome do Senhor, e eles não me deixarão fazer isso. Veem, realmente estão indo contra mim. Eles estão fazendo. Não lhes disse que se alguma vez fosse pregada uma mensagem, seria aqui neste tabernáculo, qualquer coisa que tenha que fazer, virei aqui e lhes direi primeiro, diretamente deste tabernáculo? Essa é a minha promessa. Então eu paro um pouquinho aqui e você analisa o que você ouviu o irmão Brana comentando sobre este caso. Talvez você diz, bem, isso é um caso de lá, é um caso... Irmãos, a história sempre se repete em outros tempos, em outros lugares, mas o espírito sempre é o mesmo. Essas pessoas, no fundo, elas não criam no profeta. Elas não viam o profeta. Se visse, olha, bastaria eles pegarem a mensagem que ele falou, aconselhou, eu vou lá porque Deus me mandou, ele tem alguma coisa para nos mostrar, revelar, mas qualquer coisa eu volto aqui. Eu pregarei primeiro aqui para vocês. Bastava eles crerem nisso. Entende? O que o profeta havia orientado, o pastor deles havia orientado, bastava tocar a fita, tudo foi gravado, tudo estava ali, e ficasse de acordo naquilo que havia sido dito. Mas não, um pouco de fermento, blá, 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 né? Vai fermentando toda a massa. Ideias que vão surgindo e assim por diante. Vai alterando o original. E o que isso o irmão Brana temia era que terminava aqueles irmãos sem condições, caísse ali nas instituições, né, tivesse que pedir ajuda para a Cruz Vermelha, para a Prefeitura, para a Bolsa Família, para isso, para aquilo, viver da misericórdia. E o que poderia acontecer? O jornal chega, o que foi que te trouxe para cá? Vim atrás do irmão Brana. Olha o escândalo. Sempre o diabo quer promover escândalo. Escândalos. Isso é o que o diabo é prático, né? É promover escândalo. Então, irmãos, nós temos que prestar, cada um tem que prestar mais atenção ao conselho ministerial. O pastor não é responsável se ele te orienta uma coisa e você faz outra. Se você faz outra. Se ele te orienta, te aconselha, te mostra e você, vamos dizer, na sua teimosia, quer força para fazer outras coisas. Sabe o que acontece? Você mesmo até tira de Deus
tira de Deus a condição, porque Ele não vai te abençoar você no caminho errado. E você tem que oferecer a Deus condições para que Ele te abençoe. Então, não seja teimoso, teimosa. Seja ovelha. Seja ovelha. Entende? Cuide dessas revelaçõezinhas que vêm pela sua cabeça, dessas ideias próprias. Pergunta 26. C. Parece que eu passei pela B. Ah, sim. Ou deveríamos nós vendermos nossas casas? Você disse isso? É o mesmo irmão perguntando. Pela mesma forma, outra pergunta. Tenho ouvido que se divulgou um ensinamento que em um livro que você escreveu alguns anos atrás, acerca do pão da vida. Interpretaram que todos devemos estar com você ou perderemos o rapto. Bom, o livro está errado. O livro Pão da Vida, agora recordo disso. Eu creio que ele está dizendo, a coisa está a interpretar errado. Universalmente, isso foi alimentado a toda a igreja em todo lugar. Veio, o problema é, agora, vocês pessoas, vocês por si mesmas são unânimes, porém tem que ter isso. Isso segue todo o serviço. Aqui há não muito tempo estive lendo sobre Martinho Lutero. Não nos comparando a ele, mas esta é uma reforma como o foi aquela. E a pergunta era, os historiadores disseram, não é uma coisa maravilhosa pensar que Martinho Lutero pudessem protestar a Igreja Católica e com isso conseguir a sua. Isso foi uma coisa maravilhosa, porém disseram, a coisa mais maravilhosa de Martinho Lutero não foi isso, mas como pôde ele sustentar, quer dizer, manter, sua cabeça sobre todo o fanatismo que seguiu o seu serviço e ainda permanecer fiel à palavra. E a sua vocação veio. Então, o bonito que mais se admira em Lutero, que trouxe a mensagem na Quinta Era, foi ele permanecer central, equilibrado, entende? No meio de todos os fanatismos que surgiram. Tinha um tal profeta lá que veio com um dos grandes amigos de Lutero, um grande mestre, se eu não me engano, Caldaste. E ele impressionava, é pelo Espírito, a letra mata, mas o Espírito vivifica, é só pelo Espírito. E isso criou grupos. E tiveram a ousadia de vir a Lutero para convencer Lutero de que era pelo Espírito. E o homem tinha algum dom. Tinha algum dom, por isso era chamado um profeta de não sei o que, era um alfaiate. E no final aquele homem olhou para Lutero e disse, eu vejo, ó doutor Lutero, que no fundo da tua alma, você começa a crer na minha mensagem. Lutero levantou, deu uma risada e disse, um espírito desse eu dou um tapa na fuça. Entende? Veja você,
tanto ismos que acompanha todas as mensagens em todos os tempos. Agora, isto é somente uma vindicação de que é verdadeira. Vê se na Assembleia há ismo, vê se na Batista tem ismos, ou isso, aquilo, não. Mas o que é isso, esses fanatismos? São vindicações de que é verdadeira. Amém? Não, Senhor, não acrescente sua própria. Qualquer homem ou mulher que acrescente algo ao que eu digo, não creia no que digo. E eles dizem. Então, olha bem. Qualquer homem ou mulher que acrescente algo ao que eu digo, não creia no que eu digo. Amém? Então diga o que ele disse. Pega todo o contexto e fala o que está ali. É tão simples, está tudo aí, no português tão claro. Agora pense vocês, irmãos, se essas mensagens não fossem gravadas. Ela há muito tempo teria se perdido com muito diz que diz. Não é isso? Mas mesmo tendo todas elas, Deus disse, grave, armazene alimento. Aí ainda o fermento trabalha. E eu estou vos dizendo, com a intenção, sejam fiéis. Não vá atrás de florzinhas, de revelaçõezinhas, de ideinhas que aparecem por aí. Entende? Faça como Lutero, não tema, dê um tapa na fuça disso aí, e siga adiante. Qualquer coisa que surja. O homem que está estabelecido, sabe o que crê, sabe o que tem o Espírito Santo, ele simplesmente segue sua marcha. Não temos que parar para ficar discutindo, ficar convencendo. Vocês têm que entender que é uma questão de espírito. Mesmo o irmão Branham dizendo àqueles irmãos, não, a coisa ia. Mesmo o irmão Branham dizendo, aquele irmão que dizia que ele era Cristo, o irmão Branham dizendo, foi na casa, tentou, falou, irmão, sou eu que estou lhe dizendo. Você não crê? Foi preciso o irmão Branham levar isso para a igreja e entregar aquilo na mão de Deus. Quando uma questão se torna uma questão de espírito, irmãos, é como diz um velho ditado, não se gasta vela com o defunto ruim. Não se gasta vela com defunto ruim. Quer dizer, não perca tempo. Mas se eu citar isso, a Bíblia, a mensagem, ou isso vai convencer. Não convence. Não convence. Existe sempre pessoas que não ficam no meio não fica na estrada. É igual você vai viajando, ali sai uma estrada aqui, lá na frente outra, lá na frente outra. Parece que tem sempre aquela curiosidade, para onde ela vai, eu quero saber. E quando se entra em uma, tudo que é ismo que vem vindo, a pessoa deixa esse já não serve mais. Porque quando isso chega, uma nova revelação, aquilo chega abafando, é igual fogo em palha. Mas com o tempo a coisa vai caindo, dali um pouco, esse não serve mais. E vão para outro.
Mas a igreja termina perdendo a confiança. E se eu fosse um membro de um ministério volúvel assim, ora, se perde a confiança. Esse camarada está brincando com a minha fé, está brincando com o meu destino eterno. Entende? Isso já não serve mais, vamos agora para aquela. E há pessoas que vai na base do upa-upa. Não, você tem que ver realmente o que disse o profeta. E sempre eu digo, observe todo o contexto. Aonde que está escrito isso? Agora, muitos são influenciados, como foram nesse caso, influenciados como? Por outros. Quem é que não quer estar no arrebatamento? Então, se você não for, não estiver lá, você não está no arrebatamento. Não é a mesma coisa? Se você não crê nisso, você não vai no arrebatamento. Você não é noiva. Irmão, o Espírito é o mesmo. Vocês estão entendendo? Estão vendo? Então vamos aprender. Vamos aprender. Vamos à pergunta 26D. Também acerca dessas famílias que têm vendido tudo e se mudaram a Sierra Vista, Arizona, onde eles têm interpretado de uma de suas gravações intitulada, espera um minuto, A Pequena Belém, que o rapto acontecerá em Arizona. Você lhes aconselhou a que fosse ali? Vocês conhecem essa mensagem, A Pequena Belém? E o que quer dizer Belém? A casa do pão de Deus. Foi de onde Jesus nasceu. Mas já jogaram que o pão é Arizona, porque ali que estava a mensagem, o profeta, o homem. Vocês estão entendendo como surgem interpretações tão fáceis? Com certeza, olha a resposta, não os aconselhei. Quando eles escreveram uma carta acerca disso, alguém disse em Connecticut, como é que pronuncia isso? Connecticut, né? Ou algo, eu respondi a carta e disse, vocês estão cometendo a pior ação que alguma vez fizeram em sua vida. Não faça uma coisa como essa. Vem? Vocês não podem. Bom, vocês apenas recordem, vocês. Agora, todos vocês sabem que não digo a essa gente que faça isto. Lhes digo, todos vocês sabem que não digo, deixa eu ler melhor, para que essas pessoas não façam isso. Lhes digo que não faça. Porém, veem vocês, isso tem que seguir o serviço. Porque as pessoas me chamam de Messias? Porque as pessoas, elas tomaram. Outro dia, um indivíduo ali fora me mostrou que ele tinha uma coisinha e ia empreendê-la. Queria que todas as pessoas se batizassem em meu nome. Isso me faria um anticristo. Mas eu não estou por essas coisas e tudo, vocês sabem disso. Porém, vocês veem. Isso apenas identifica a verdadeira mensagem. Não trataram eles de vir e trataram de dizer a João, aquele precursor da primeira vinda de Cristo, não és tu o Messias? Ele disse, não sou, nem mesmo sou digno de desatar suas alparcas, não sou nem mesmo digno de olhar, vem? Porém ele disse,
aquele que vem após mim. 26e. Agora, irmão Brana, é a mesma pessoa. Não estamos entendendo algo. Essas pessoas reclamam em toda palavra que você diz como verdade. Quer dizer, todas essas pessoas dizem que crê em tudo que você diz é a verdade. O irmão Brana diz assim, porém eles não creem. Eles não creem. Suas próprias ações provam que não creem. Por favor, desejo saber sua resposta sincera, sim ou não. Você a tem, bem. Acerca dessas coisas, se isto é certo, queremos preparar-nos para ir e nos unir ali com o resto deles. O resto deles, agradeço-lhe por suas respostas a estas perguntas, enquanto estarei esperando ouvi-las neste domingo, se o Senhor tardar. Irmão Brana diz, bom irmão, irmã, eu espero que haja sido entendido. Vem? Que eu não. Agora, se as pessoas, seguro, se querem ir morar em Arizona, e agora talvez estarei em Arizona este primeiro semestre, terei que regressar aqui, eu quero ficar ali. Os garotos estão mais sadios e tudo. Eu quero a gravação. Assim diz o Senhor, tenho um propósito ao fazer o que estou fazendo. Vocês sabem que tenham, porém, quanto a isso, não posso lhes falar. Claro, lhes digo que não vendam suas casas. Vão se tornarem fracassados e entrarão no cabo curto da corda. Não façam isso. Não ficarei em Arizona, senão um pouquinho. Por quê? Não posso fazê-lo agora. Se deixo que essa gente permaneça ali, a caridade, quer dizer, vendo as custas, né? Que há de acontecer, isso é exatamente o que estão buscando as denominações e todos eles. Eu lhes disse o que estava atrás dele, ou é outra escola de profetas ou algo. Vem? Ali o tem, isso é justamente o que estão buscando. Depois de tudo, essas pessoas, eu sou responsável por elas, ainda que não tenha feito o que lhes disse que fizesse. E feito exatamente, você diz, deixe-os, eles fizeram o que você lhes disse que para não fazerem. Isso não está no meu coração. Quero, todavia, favorecê-los. São meus meninos. Pode ser que lhes dê uma boa chicotada quando conseguir que regresse, porém eu, por certo, estou indo após eles. E como tenho de fazer ali? Eles disseram, vimos seguir a palavra. Nem sequer tem uma igreja ali, a qual enviá-los. As classes de igrejas que irão ali são as mesmas que há em todos os lugares que vocês deixam, talvez pior. Vem. E de todos os modos não irão à igreja, e eu não tenho igreja onde pregar-lhes. Então estou moralmente obrigado a tirar de Arizona os meus filhos. Onde? Lhes pergunto algo. No ano passado, preguei mais de 30 mensagens nesta igreja, em Jeffersonville, né? E por 5 anos agora, desde que estive em Arizona, tenho pregado mais nesta igreja em um ano do que preguei em 5 anos em qualquer outro tempo, certamente. Aqui na igreja, este é o meu domicílio, esta é a minha sede, aqui é onde estamos estabelecidos.
Agora, retenham isso em mente, não importa o que suceda. Agora, se és entendido, entenderás algo. Não importa o que suceda, esta é nossa sede, aqui mesmo, e recordem isso. E voltando esta fita, algum dia que vocês me ouçam profetizando, bem, recordem isto. Se desejam, se deve sair à igreja, não saiam ali para encontrá-la, porque nem estou ali. Não tenho lugar aonde ir, não tenho lugar onde pregar. Não me deixarão pregar em suas igrejas, nem sequer tenho lugar. E prometi ao homem, quando fosse ali, todos se espantaram, porque eu ia lá construir um grande edifício, esvaziar as igrejas. Porém, esse não é o meu propósito de vida. Vê? Eu consigo a pessoa salva. E com eles, tal como o samaritano desceu e levou ao homem a estalagem, e então que eles tenham cuidado de si mesmo dali por diante. Não estou aqui para dividir as igrejas, estou aqui para obter convertidos a Cristo, vê? E isso me faz mal entendido pelas pessoas, vê? Quando elas estão interpretando a sua própria maneira e não dizendo o que eu estou dizendo, vê? Não se recordam da visão. Quantos recordam do sonho de Júnior Jackson? E todos aqueles indivíduos seguem exatamente como era? Permaneçam aqui até que eu vá ali, vem, e consiga a interpretação e regresse. Agora, tenho outra coisa em meu coração, na qual tenho sido advertido pelo Senhor, para que faça algo a fazer concernente a este tabernáculo e a esta igreja que devo ir ali ou a algum lugar por um curto tempo. É para um propósito, um grande propósito, um propósito do qual vocês nada sabem. Porém, recordem, eu não estou apenas batendo chocalho ao redor por atuar como atuo. Estou trabalhando na vontade do Senhor, até onde sei como trabalhar nela. Vê? Essa é a razão. Se creem no que digo, então faça o que digo que devem fazer. Vê? Então entenda-me e creia-me como seu irmão. Se me crê um profeta, não interprete mal minhas palavras. Se há algo que vocês devem saber, que Deus me dissesse, Deus sabe que lhes diria exatamente igual. E não acrescentem ou tirem, apenas façam-no da maneira que eu o digo, vê? Porquanto estou lhes falando de meu coração, o melhor que sei, vê? Você apenas creia nisso, apenas tome o que digo disso, e apenas deixe-o ir nessa forma. Bem, assim sendo, agora tenho que retornar a esses moços aqui e pôr algo para comer. Estão morrendo de fome ali no deserto. Quer dizer, aqueles irmãos que foram lá. Outro dia me chegou o ministro e disse: irmão Brana, eles estão tendo os cultos mais horríveis ali que você jamais viu. Disse, cada um deles, cada manhã sai e diz que não vai trabalhar, está muito próximo o rapto, não vão trabalhar. Bem, isso apenas mostra que vocês nem mesmo entendem. Vem? Correto. Esta gravação há de ir ali. Assim sendo, sim, Senhor, vocês deviam tomar uma lição com a formiga. A Bíblia diz, vocês sabem, se não trabalham, não comam. Portanto, exatamente correto. Aqui está. Aqui acabo de tomar
outras desta. Então, irmãos, aqueles irmãos foram para lá, muita gente, mas mesmo assim, o irmão Branham não tinha em seu coração, quer dizer, deixa, abandone. Entende? Vocês estão compreendendo? Estão assimilando? Não esqueça disso. Deus, por misericórdia, mandou o irmão Green, antes do irmão Branham morrer, um pouquinho antes, entende? E ele ajuntou esses irmãos ali, cada um pensando uma coisa. Vocês sabem que o irmão Green faleceu, acho que o ano passado, ou retrasado. Então, foi o que Deus fez, mas o irmão Branham nunca montou igreja ali para atender. Agora você observa como que as pessoas não prestaram atenção. Por quê? Porque não cria. Mas, pastor, isso acontece? Irmãos, e como acontece? Pessoas não creem. Para mim, pessoas que vão por ismo, eles não creem na mensagem. Estão deixando a velha trilha que Deus nos deixou desde o ano 71. E começa com ideias. E se você pega essas ideias e põe dentro das mensagens, confronta, elas chocam. E como choca com a verdadeira palavra, com o verdadeiro Espírito de Cristo. Para mim, é como diz o irmão Branham, eles não creem. E se alguém está ali olhando para isso, questione a si próprio. Ainda o irmão Branham, ele, terminando essa mensagem, ele diz assim, cita mais algumas perguntas de outras pessoas. Ele diz assim, ele lê mais algumas perguntas nesse tocante. A igreja mais perfeita, alguém perguntou, há de estar em Tucson, Arizona? Quer dizer, lá é onde vai estar a igreja real. Desejo estar na perfeita vontade de Deus. Deveríamos mudar para Tucson? Só vou ler as perguntas. Irmão Branham, por favor, sabendo que você é um profeta e a hora em que estamos vivendo, e o profeta para a hora que estamos vivendo, virá um tempo quando o povo de Deus terá que fugir contigo para Arizona? Se assim, nos deixaria saber quando chegar o tempo? Então, olha quanta coisa vai surgindo. Um pouco de fermento, o que faz? Leveda. Mais ideias, né? A igreja perfeita. Irmão Branham, olha outra aqui. Alguns entenderam que você disse em sua mensagem, o futuro lar da noiva e do noivo, que estaria a 1.500 milhas do tabernáculo, quer dizer, a quase 3.000 quilômetros do tabernáculo, 700 de cada lado, ou em outras palavras, o tabernáculo colocado no centro estaria, entende? Com essa cercado, 1.500 milhas a cada lado. É isso certo? Eu vivo fora dessa área. Deveria me mudar. Quer dizer, eu tenho que estar na área. Agora, irmão Branham, outra pergunta. O que é isso tudo sobre as pessoas mudando-se para Arizona? Explique. Então, você veja, nós já ouvimos o suficiente sobre isso, não já? Mas que você aprenda com isso. E seja prudente, seja cuidadoso,
E nunca deixe o diabo te deslocar do seu lugar. Não importa quanto argumento, você nunca vai ganhar do diabo em uma discussão. Ele é o maior, como disse o irmão Brana, sofista, né? É o maior sofista. Ninguém nunca ganhou dele em uma discussão. Então, não discuta, obedeça, siga, caminha. Fiquemos de pé. Preciosíssimo Pai, nós não estamos aqui condenando a quem quer que seja, mas estamos aprendendo e vendo como as pessoas confundem de uma maneira tão rápida, ó Deus, e entram em problemas e criam coisas. E o pior é que são pessoas sinceras, pessoas boas, pessoas honestas. Mas nós oramos, ó Deus, não por aquelas pessoas que se foram para lá, porque por certa maioria já se foram dessa vida, mas oramos porque essas coisas ainda se repetem em muitas áreas. E oramos por essas queridas pessoas que só o Senhor pode fazer dar volta. Pai, abençoa o teu povo e ajude cada um, Senhor, a crer e permanecer na mensagem. Se entende, fica. Se não entende, deixa como está. Porque haverá de chegar um tempo, se for preciso, o Senhor dará o entendimento. Pai, firma o teu povo a cada dia. Não deixe ninguém ser um leviano, ó Deus, mas que sejam firmes em Ti, que tenham uma fé e uma posição estabelecida, que o Senhor os faça crescer, Senhor. Faça crescer verticalmente, espiritualmente, e queira abençoar a igreja, que ela possa crescer também horizontalmente, Senhor. Portanto, alcance aqueles que devam ser alcançados e os traga, em nome de Jesus. Guarda o teu povo e lhes dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém.